E aí, beleza? Márcio do Certa Palavra para mais uma aula muito top. Hoje é uma aula definitiva para a qualidade do seu texto. Eu tenho certeza que você vai arrebentar. Por que eu estou falando que eu tenho certeza de que você vai arrebentar? Porque é uma aula de tese. E para você que quer destruir na redação do Enem, literalmente fazer uma redação muito boa, não vou nem usar um palavrão que eu geralmente usaria, você precisa ter uma boa tese. Tá? Tese é fundamental para a tua redação ficar boa. E o que é uma tese? A tese, ela é a tua opinião sobre o problema a ser discutido. Muito cuidado, porque é o seguinte, a gente ensina vocês que tese é o ponto de vista sobre o assunto. Mas tem muita gente que tem dificuldade no início porque pensa o seguinte: meu ponto de vista sobre, por exemplo, o tema do Enem, que é desafio para a valorização dos povos tradicionais. Meu ponto de vista é que a gente deve valorizar. Só que é o contrário, você vai problematizar. Então, seu ponto de vista dentro da problematização, tá? Então, eu gosto muito de usar a palavra problematização ligada à tese. Por quê? Pensa comigo, se você ainda não está muito ligado, você vai pensar que a tese é a sua opinião, e a sua opinião é um problema. Não, a sua opinião está relacionada ao problema. Então, como você classifica esse problema, tá? Então, eu vou te mostrar com exemplo, porque eu acho que vai ficar mais fácil você visualizar esse ponto de vista. Mas lembra, a tese é a tua opinião, é o teu ponto de vista que será desenvolvido no argumento. Vem comigo no exemplo. A persistência do bullying na sociedade brasileira é o tema, parágrafo de introdução. Se você quiser dar uma pausa e ler, aí você vem comigo já na explicação. Encontrar programas de televisão que retratam situações de bullying entre os jovens não exige muito esforço, pois novelas e séries nacionais costumam mostrar a realidade da sociedade brasileira e, nesse caso, descrevem a persistência do preconceito e os desafios para eliminá-lo do meio social. Eu vou marcar aqui para você o que é o contexto. Ele está apresentando o teu contexto. O que é o bullying, né? Qual que é o assunto? O assunto é bullying. E aí a pessoa fala que encontrar programas de televisão que retratam situações de bullying entre os jovens, isso é a contextualização, a apresentação do tema. Olha lá que legal. Nesse caso, descrevem a persistência do preconceito e os desafios para eliminá-lo do meio social. Isso daí é o assunto dentro do tema persistência. Você vê que o tema é a persistência do bullying, então a pessoa já está ligada. E agora vem, diante disso, vamos lá, diante disso, conectivos em explicação. É necessário compreender que a concepção de bullying é algo recente e que modificar uma comunidade rígida não é um obstáculo fácil. Bom, isso é a tese. Vem comigo entender agora o que isso quer dizer. Olha só, compreender que a concepção de bullying é algo recente, ou seja, em um parágrafo a pessoa vai discutir essa ideia do bullying ser recente. Provavelmente você já escutou alguém falar que hoje em dia esse negócio de bullying, no meu tempo não tinha essas bobagens, não já? Então, isso quer dizer o que a pessoa escreveu aqui. Então você vai educar um grupo de pessoas de que bullying é uma coisa muito séria e que modificar uma comunidade rígida não é um obstáculo fácil. Ou seja, você vai ter que jogar a proposta de intervenção. Quando a pessoa fala comunidade rígida, é porque ela vai falar de Durkheim e o fato social, mas deixa isso para a próxima aula, tá? Então vem comigo nessa ideia. Compreender a concepção de bullying é algo recente e que modificar uma comunidade rígida não é um obstáculo fácil. Isso é a tese. Então a pessoa vai discutir sobre a dificuldade de mudar o pensamento de uma sociedade sobre um determinado assunto, e esse determinado assunto é a persistência do bullying, tá? Então fica de olho, porque essa é a tese que a pessoa escreveu para esse texto. Vamos para o próximo exemplo, tá?
O mesmo tema, só que é um exemplo diferente, outra pessoa escreveu, tá? Então assim, eu gosto de trabalhar assim porque fica mais fácil de visualizar. Bullying é uma expressão de origem inglesa que se refere ao ato de praticar de forma repetitiva agressões a uma pessoa, podendo ser elas verbais ou físicas. O que essa pessoa fez nessa introdução? Uma contextualização de definição do tema, tá? Então, se você perguntar o que é bullying, bullying é uma expressão de origem inglesa que se refere ao ato de praticar de forma repetitiva, olha o destaque aí, de forma repetitiva, agressões a uma pessoa, podendo ser elas verbais ou físicas. Então, ela contextualizou. Normalmente praticado em ambiente escolar. Olha o recorte que a pessoa já faz para o texto dela ser sobre escola. Ele é um fato social no Brasil e pode gerar diversas marcas. Tanto em quem sofre, olha essa estrutura, se você tiver dois problemas discutindo na sua redação, usa isso que fica massa. Tanto em quem sofre, quanto em quem pratica, ou tanto quanto, tá? Não precisa pôr vírgula. E por isso deve ser eliminado. Então, a ideia da pessoa é que o bullying deixa diversas marcas, tanto em quem sofre quanto em quem pratica. Então vai discutir esses dois elementos, quem sofre, quem pratica, e vai falar da eliminação do bullying na sociedade brasileira. Olha lá o que vai ser discutido, beleza? Então assim, muito bem feito, simples demais essa introdução, cumpre perfeitamente um papel de introdução, né? Deu uma contextualização, fez o recorte para o ambiente escolar e vai discutir isso na redação. Boa, né? Gostou desse texto? Me fala aqui. E agora vamos para o próximo exemplo. Persistência do bullying na sociedade brasileira. 3 exemplos de bullying, porque aí não tem nem dúvida de que você vai saber fazer uma baita de uma redação sobre bullying quando você for fazer, tá? Vamos lá. Na obra A Alegoria da Caverna, de Platão, o filósofo exemplifica que a sociedade vive um mundo onde seus comportamentos são orientados. Contextualização. O que isso quer dizer? Que está trazendo um repertório para a tua redação. Válido fazer repertório? Muito válido, muito bom. Vale os 200 pontos, se tiver bom, tá? E se você não fizer nenhuma cagada, 200 já. De maneira análoga, em contexto atual, isso daqui é o mais importante. Toda vez que você fizer uma referência ao passado, traga o seu texto para o presente. Em contexto atual, reflete-se essa atitude na crescente problemática do bullying, que ocorre a partir de uma agressão física ou verbal contra uma pessoa, e essa cultura do ódio é repassada, tornando esses eventos um hábito. Vem comigo aqui, Os comportamentos são orientados. Reflete essa atitude na crescente problemática do bullying, tá? Então a pessoa na sociedade, ela vive numa sociedade em que seu comportamento é orientado e infelizmente isso se reflete no bullying. O bullying que ocorre a partir de uma agressão. Tá vendo a retomadinha ali? Eu deixei marcado só para você ver como que você vai fazer também no seu texto. Olha agora o que nós temos. Essa cultura do ódio é repassada, tornando esses eventos um hábito. Ou seja, a persistência do bullying está relacionada ao comportamento da pessoa e o comportamento da sociedade. Agora, vamos ver se ficou bom o repertório que essa pessoa fez. Olha lá, a tesezinha de vermelha, né? Você já tinha visto. A persistência está relacionada à ideia de repassada. Então está 100% dentro do tema, tá ótimo. Agora, olha o que eu quero te mostrar. Tá vendo a caverna? Comportamentos são orientados. Então, dentro da caverna tem a ideia dos comportamentos orientados. Reflete-se essa atitude na crescente problemática, ou seja, reflete-se a ideia de que os comportamentos das pessoas são orientados. E isso está relacionado à cultura do ódio que é repassada, ou seja, existe alguém disseminando ódio para fazer com que isso se repasse cada vez mais
na sociedade que a gente vive. Então essa pessoa vai discutir justamente isso, essa ideia da cultura do ódio na sociedade, aí vai fazer o recorte e vai falar do bullying. Muito boa essa introdução. Você gostou? Me conta aqui, me faz um favor para mim. Vem comigo aqui aproveitar as aulas do curso de Certa Palavra, tá? Se você tiver alguma dúvida, faz um comentário que eu te ajudo aí na explicação e vamos seguir adiante porque não dá para ficar parado. Te vejo na próxima aula, valeu, tchau, tchau!